Bom dia, oitavo ano, semana 3 de História, nós vamos falar sobre a campanha abolicionista, tá? Ela vai ser dividida, esse capítulo, em duas partes. Nós vamos fazer primeiro o que foi a campanha abolicionista e na segunda parte nós vamos falar sobre a Lei Áurea e as suas interpretações. Tá? Então a campanha abolicionista, como vocês já devem saber, o nome já diz, é uma campanha para a abolição da escravidão. Então isso foi um movimento que foi crescendo aos poucos. Alguns intelectuais, poetas, jornalistas, políticos foram cada vez mais crescendo esse movimento em prol dessa causa específica. Então a gente pode escolher entre eles alguns que foram influentes, o Joaquim Nabuco, o Luiz Gama e o José de Alencar, que nas suas áreas de atuação trabalharam para a abolição da escravidão. Tá? Esse movimento é um movimento predominantemente das cidades, apesar da maior parte dos escravos estar no campo, né? Nas fazendas de café. Aí nós temos um contrassenso. Mas é na cidade que está o poder e é mais fácil você modificar alguma estrutura da sociedade. Tá? Nós temos aqui uma linha do tempo em relação às leis abolicionistas. Nós temos em 1866, nós temos os escravos da nação. Aqueles escravos que lutaram na Guerra do Paraguai tiveram a sua liberdade decretada, os escravos da nação, por ter prestado um serviço à pátria. Nós tivemos em 1871 a lei do ventre livre. Todos os filhos de escravos, ou seja, aqueles que já estavam no ventre, a partir daí estariam livres. E em 1885, os escravos com mais de 60 anos começaram a ser libertos, o que também não era uma grande vantagem, porque um escravo que chegasse até 60 anos, ele já estava muito debilitado. E, na verdade, ele precisava mais do patrão do que trabalho, né, devido à carga de trabalho ao longo da vida. Né? E por fim, em 1888, a Lei Áurea, que nós vamos falar com calma na outra aula, foi feita pela Princesa Isabel, aprovada pela Princesa Isabel, e ela teve um impacto tão grande na sociedade que gerou um ano depois o fim do próprio regime republicano. Então, o primeiro mito que nós temos que acabar em relação ao movimento de abolição: a abolição da escravidão não foi um ato de bondade, e sim uma pressão internacional e nacional para esse fim. Internacional da Inglaterra, que nós já vimos lá na outra aula, queria pressionar para transformar esses escravos em pessoas com salário para comprar os seus produtos. E uma pressão nacional diante do contrassenso que existia no Brasil. O Brasil foi o último de todos os países no planeta a abolir a escravidão. Então só restava a gente. Isso mais cedo ou mais tarde aconteceria. E no nosso caso do Brasil aconteceu mais tarde. Nós fomos o último a fazer isso, quase no final do século XIX. Tá bom? Aí na outra aula, na próxima semana, nós vamos discutir a interpretação da Lei Áurea e os seus desdobramentos. Tá bom?